Olá meus amigos, olá minhas amigas, sejam bem-vindos aqui a mais uma aula aqui no canal Biologia Legal. E hoje a gente vai estar tratando aí sobre o universo, a gente vai estar falando um pouco sobre o universo. E a gente vai estar vendo como tudo começou, como tudo que existe ao nosso redor começou. Hoje nós sabemos aí que tudo que existe no nosso planeta foi criado há muito tempo, antes mesmo até do que dos primeiros animais, das primeiras plantas e até mesmo dos primeiros micro-organismos existentes. Os cientistas acreditam que tudo começou aproximadamente 14 bilhões de anos atrás, quando tudo que existe hoje no universo estava concentrado em um ponto, um único ponto, muito pequeno, né? Em dado momento ocorreu uma grande expansão desse ponto, né? Dessa maneira ficou conhecido aí como Big Bang ou Grande Explosão. Mas, né, esse nome aí é esquisito para o começo de tudo, né? Porém, dá a entender realmente como que aconteceu tudo, né? Como se fosse uma explosão, como se eu tivesse uma granada, uma bombinha, quando ela explode daquele pequeno ponto, né, a matéria expande para todos os lados. Então foi mais ou menos assim que começou. Não se sabe exatamente, né, o que existia antes, mas no momento exato do Big Bang, tudo que existe hoje no universo estava juntinho, estava bem próximo, né, comprimido aí como se fosse uma coisa só. Para você entender melhor, né, imagine se nós colocássemos todas as pessoas da sua cidade, né, na mesma sala de aula, dentro de uma sala. Provavelmente não caberia, mas se mesmo assim apertássemos cada vez mais todo mundo, ia chegar um dado momento, né, que a sala iria explodir. Então foi mais ou menos assim que isso aconteceu. No Big Bang, a matéria e a energia que hoje, né, estão formando aí o universo foram lançados para todos os lados. Então essa matéria e essa energia foram sofrendo transformações aí com o passar dos anos, dando origem aos corpos celestes que formam as galáxias. Uma dessas galáxias recebeu o nome de Via Láctea e é a galáxia em que está o nosso planeta Terra, né? Mais uma pergunta: como que os cientistas sabem disso tudo, né? Como será que eles sabem? Observando as estrelas no céu, os cientistas perceberam que a distância entre elas aumentava com o passar do tempo. Assim chegaram a uma conclusão aí que o nosso universo está se expandindo. E essa expansão seria a consequência aí desse Big Bang, tá? E você já deve ter parado algum momento aí para observar o céu, né, durante a noite. Se você não fez isso, faça isso hoje, ou um dia que o céu estiver bem limpo, né? Provavelmente você já fez isso, você já olhou para o céu, né? E você deve ter percebido que existem muitos pontinhos luminosos aí no céu à noite. Mas o que vem a ser esses pontinhos? Se você pensou aí em estrelas, né, está parcialmente correto. Por que parcialmente correto? É que a maior parte desses pontinhos do céu são sim estrelas, né, da nossa própria galáxia. Porém, alguns desses pontos são galáxias que estão tão distantes de nós, né, que nós não conseguimos enxergar aí. Só enxergamos em um único ponto de luz. Além disso, alguns desses pontos são também planetas, né, do nosso sistema solar. Podem ser, a gente vê até alguns cometas, ou até satélites artificiais também, né, se locomovendo aí pelo céu. Uma coisa parecida, né, com relação a essas galáxias que se parecem com pontos de estrelas, né, uma coisa parecida acontece à noite quando a gente observa um carro vindo em nossa direção. Quando ele ainda está muito longe, muito distante, a gente enxerga apenas um ponto de luz. Mas quando ele se aproxima, né, vemos aí os dois faróis acesos. Então a gente começa já a ver melhor esse objeto. Com as galáxias vai acontecer a mesma coisa, né? Como elas estão muito longe, nós enxergamos apenas aí um pontinho de luz, né? Mas se pudéssemos chegar mais perto, nós veríamos que elas são formadas aí por bilhões de estrelas, né, que são corpos que têm luz própria, estrelas têm luz própria,
né? Também formados aí por planetas, asteroides, poeira celeste e muitos gases. Algumas galáxias aí, como a nossa, por exemplo, vão ter uma forma aí de espiral. Outras podem ser arredondadas ou até mesmo galáxias irregulares, que não têm uma forma correta. Uma forma fácil de determinar, né? Então, desde a antiguidade, desde o tempo antigo, dos primórdios da humanidade, os astrônomos observavam o céu, tentando entendê-lo, tentando compreender o que era o céu, como que tudo aquilo existia. Muitas coisas que sabemos hoje em dia, nós devemos a esses primeiros observadores. Eles usavam aí a criatividade, né, para dar nome às constelações. Constelações nada mais são do que agrupamentos de estrelas, né, que vão formar determinadas formas de determinados objetos, e esses astrônomos davam nome a essas constelações. Então essas constelações foram muitas vezes utilizadas aí pelos navegadores, né, para se guiarem aí a grandes jornadas, quando ainda não existia a tecnologia que nós temos hoje para ajudá-los a se guiar. Mas até hoje as constelações ainda despertam muita curiosidade nas pessoas. Você também pode conhecer aí um pouco mais as constelações, mas para isso nós precisaríamos aí de um planisfério, né? Que um planisfério é um instrumento aí que indica as constelações que estão visíveis em um determinado dia e horário e a sua posição no céu. Para isso a gente basta comparar a posição das estrelas no céu, né, com as ilustrações que vão estar aí nesse planisfério, que é uma folha toda desenhada. Vamos falar um pouquinho então sobre a nossa Via Láctea, sobre a nossa galáxia, né? Nós já vimos aí como se formam as galáxias. Na verdade, não se sabe ao certo, né, o número de galáxias que existe no universo. Os cientistas vão fazer uma estimativa aí que existam bilhões delas e que cada uma dessas galáxias é formada por bilhões de estrelas, gases, poeiras, nebulosas e corpos, né, que não emitem luz. Tudo fica unido aí pela ação de uma força chamada de força gravitacional, que faz com que os corpos, né, sejam atraídos uns para os outros, mantendo aí uma órbita fixa, um caminho fixo em torno de um centro. Para entendermos melhor, né, imagine aí um enxame de abelhas girando em torno aí de uma colmeia. Cada abelha daquela representa uma estrela ou um corpo celeste qualquer. A colmeia vai representar o quê? Representa o centro da galáxia. O que é esse centro da galáxia? O que essa colmeia faz? Ela vai atrair as abelhas. Ou seja, o centro da galáxia atrai os planetas, os corpos celestes que ali estão. A nossa galáxia, a Via Láctea, se formou aí aproximadamente 10 bilhões de anos atrás. Ela tem uma forma de espiral, ela mede mais ou menos 100 mil anos-luz, né, de uma ponta a outra, o diâmetro dela é de 100 mil anos-luz, e 1000 anos-luz, né, de espessura. Então ela é meio achatada, né, como se fosse um prato. Então a espessura é como se fosse uma panqueca. Imagine uma panqueca, a massa da panqueca. De uma ponta a outra da panqueca, né, dessa Via Láctea, ela vai ter 100 mil anos-luz. E se eu atravessar essa panqueca com um garfo, né, essa distância percorrida pelo garfo aí, que seria a nossa Via Láctea, vai ter em torno de 1000 anos-luz de espessura, né? Um momento, anos-luz, né, quando a gente fala em anos-luz, anos-luz significa o quê? Significa aí a distância, né, que a luz percorre no espaço durante um ano, né? Então, como as distâncias no espaço são muito grandes, fica difícil medir essas distâncias usando a escala que nós estamos acostumados, como por exemplo em metros, em centímetros, né? Por exemplo, aí, a distância da Terra até a Lua é de aproximadamente 384.400 quilômetros. Já da Terra até o Sol é de aproximadamente 149.597.870 quilômetros. E da Terra até a estrela mais próxima, sem ser o Sol, né, sem ser contado o Sol, que se chama aí Alfa Centauri,
né, que é a estrela mais próxima depois do Sol, é lógico, o Alfa Centauro, ou Alfa Centauri, né, Alfa Centauro em português, essa distância aí é muito grande, é um número imenso, 338 trilhões de quilômetros, então é muito distante, né? Então o que dificulta, então aí os cientistas vão usar a unidade, né, anos-luz, para fazer a medida. Então imagine agora como seria, né, calcular a distância entre uma galáxia e outra. Seria difícil, muito difícil. Então por isso, em vez dos astrônomos usarem aí os quilômetros, né, ou metros para calcular essa distância, eles utilizam o anos-luz. Um anos-luz corresponde o quê? Corresponde à distância percorrida pela luz durante um ano, durante 365 dias, né? Então, a luz viaja a mais ou menos 300 mil quilômetros por segundo, né? Algo muito rápido. Então, em um ano, ela vai percorrer aproximadamente aí 9.460.800.000.000 quilômetros. Então, é uma distância muito grande, né? Fica de milhões de quilômetros. Fica até difícil de falar, né? Então, a Alfa Centauro é a estrela mais próxima do Sol. Ela está a nada menos do que a 4,2 anos-luz de distância de nós, tá? Então, se a gente viajasse a velocidade da luz para chegar em Alfa Centauro, ia gastar aí 4,2 anos para a gente chegar, viajando a velocidade da luz, né? É muito pouco para chegar até lá. Porém, a gente não tem nenhum objeto ainda que a gente conhece que viaje a essa velocidade, né? Para viajar do Sol à Terra, a luz leva, por exemplo, 8 minutos, né? Para sair lá da superfície do Sol e chegar até nós, tá? E da Lua até a Terra leva pouco mais de 1 segundo, né? Então é muito rápido, a luz viaja muito rápido. Então a Via Láctea tem 100 mil anos-luz de diâmetro e 1000 anos-luz de espessura. Isso faz com que ela se pareça aí com um daqueles discos de vinil antigo, o LP, né, que seus pais devem ter aí em casa, ou seus avós, né, aqueles discos antigos. Então ele é bem grandão em diâmetro, porém bem fininho, tá? Porém, né, só que se nós pudéssemos olhar lá de cima, nós veríamos que essa Via Láctea, né, se parece mais com uma espiral do que com um disco, certo? Você deve estar se perguntando aí, mas por que as estrelas não saem aí da nossa galáxia, né? Não saem viajando para fora da nossa galáxia? Simples, porque a nossa galáxia tem uma grande quantidade de matéria no meio dela, tá? E também vai ter o que no meio da galáxia? Tem uma estimativa aí que existe um grande buraco negro, né? O buraco negro é uma porção de matéria muito grande, né? Que vai ter aí uma gravidade muito forte e que nem a luz consegue escapar de dentro desse buraco negro, né? Então, por isso que as estrelas não vão fugir da galáxia, porque elas vão estar girando em torno desse centro dela, onde vai estar a maior parte da massa da matéria, né, de gases, de estrelas, e além disso eu vou ter um enorme buraco negro ali. Então, se a nossa galáxia fosse o tamanho da Terra, né, vou fazer uma comparação, o Sol seria apenas um pontinho invisível a olho nu, e a Terra é reduzida a pouco mais do que nada, né, giraria em torno dela, né, numa horta de tamanho da cabeça de um alfinete. Você vê o tamanho que é a nossa Via Láctea, é muito grande. Então, no centro da galáxia existe aí uma grande quantidade de matéria, né, que atrai todas as estrelas e os corpos celestes aí ao seu redor. Então, os cientistas acreditam que no centro de tudo exista aí um imenso buraco negro, né, que vai estar também contribuindo para manter tudo girando em torno desse centro da galáxia. Muita gente, né, acha que um buraco negro é um grande vazio no espaço, né? Isso não é verdade. Na verdade, é justamente o contrário. Um buraco negro
é formado aí por um corpo central, né, um corpo celeste que atrai tudo que está à sua volta, né, inclusive a própria luz. Essa força de atração aí é chamada de campo gravitacional, né, e funciona na mesma forma aí que a gravidade da Terra, só que em milhões de vezes mais forte do que a gravidade da Terra. Então o buraco negro, que fica no centro da Via Láctea, tem um tamanho estimado aí de 300 milhões de vezes a massa do Sol, tá? Então fica até difícil a gente imaginar aí o tamanho dele, né? Por isso aí que ele vai ter tanta força de atração, mas tanta força mesmo que nem a luz consegue escapar aí desse buraco negro. Mas se você acha aí que as galáxias estão totalmente isoladas no espaço, saiba que não é bem assim. Elas estão reunidas aí, formando pequenos grupos de galáxias que os cientistas chamam de aglomerados de galáxias. Esses grupos podem ser formados aí por dezenas ou até mesmo por milhares de galáxias de diferentes tamanhos e formas, né? Nossa galáxia faz parte aí do chamado grupo local, né, que é um aglomerado de galáxias que possui cerca de 20 outras galáxias, né, que estão reunidas aí. Entre elas está a galáxia de Andrômeda, né? Você já deve ter se perguntado a que distância da Terra estão as estrelas que brilham quando nós olhamos à noite para o céu. O brilho mais distante que conseguimos observar a olho nu sem um telescópio vem da galáxia aí de Andrômeda, né? Uma galáxia que está bem próximo da nossa, uma das galáxias aí do grupo local. Então a luz emitida pelas estrelas dessa galáxia de Andrômeda, vai levar em torno de 2 milhões de anos para chegar até nós. Segundo estimativas de alguns cientistas, a galáxia de Andrômeda está vindo em direção à nossa galáxia e futuramente, daqui a muitos bilhões de anos, possivelmente, essa galáxia vai se chocar com a nossa galáxia, né, com a galáxia Via Láctea, formando uma nova galáxia, né? Mas isso é uma estimativa de muito tempo ainda para isso acontecer. Então formaria aí o que os cientistas chamam de Galacdrômeda, né? Uma mistura das duas galáxias de Andrômeda e a nossa galáxia, a Via Láctea. Vamos falar um pouquinho agora sobre o sistema solar. Você já parou para observar aí, né? Como um pizzaiolo faz uma pizza, né? Ele pega um pouco dessa massa e começa a girar aí sobre os dedos até formar um grande disco. Depois ele coloca os ingredientes e leva ao forno para assar, né? E pronto, tá pronta a pizza. Mas qual que é a relação aí do pizzaiolo da pizza com o nosso sistema solar, né? Como você vai ver, o processo de formação do sistema solar seguiu princípios físicos muito parecidos com os usados aí para fazer uma pizza, né? Isso aconteceu aí, o nosso sistema solar foi formado aproximadamente 5 bilhões de anos atrás. Existia aí uma grande quantidade de matéria, né, produzida aí pela explosão de algumas estrelas, que formou o que os cientistas chamam de nebulosa. Por conta da força gravitacional, né, as partículas de gases e poeiras cósmicas foram se juntando aí no centro da nebulosa até formar uma grande estrela. Estrela essa que é o nosso Sol. O restante dessa nebulosa aí começou a girar ao redor do Sol, né, como a massa de uma pizza aí até formar um grande disco. Em alguns pontos desse disco, a matéria foi se juntando até formar os planetas, os asteroides, satélites, cometas, né, que permanecem aí até hoje em órbita, girando em torno do Sol, ao redor do Sol, certo? Só lembrando que são nebulosas, né? Nebulosas são, na verdade, uma imensa nuvem formada aí por gases e poeiras cósmicas provenientes, vindos de estrelas que explodiram, vindo aí de supernovas, que nós chamamos de supernovas. Então, o nosso sistema solar é formado por uma estrela, que é o Sol, e 8 planetas que vão estar girando ao redor dessa estrela, né? Até o ano de 2006, Plutão era considerado como o 9º e último planeta do sistema solar. Porém, hoje em dia, ele não é mais considerado como planeta, né? Tem gente que imagina que ele foi
retirado de lá, que ele não está mais girando naquele lugar, que ele não está mais orbitando. Ele continua orbitando no mesmo lugar, só que ele foi rebaixado de categoria. Tá? Ele deixou de ser considerado um planeta e passou a ser considerado um planeta anão. Tá? Planeta anão, ele vai ter aí um porte pequeno, um tamanho pequeno, né? E a sua grande distância do Sol também. E também vai ter aí a órbita bastante diferente da órbita dos outros planetas, né? Os planetas, na sua maioria, eles têm uma órbita, um caminho só deles, né? Onde ele percorre em torno do Sol. Já os planetas anões não têm uma órbita limpa, um caminho limpo só para eles, né? Passa outros corpos celestes, né, naquele caminho deles. Então, além do Sol e dos planetas, nós também vamos encontrar aí no nosso sistema solar os satélites naturais. Os satélites naturais, como por exemplo a Lua. A Lua é o nosso satélite natural. Nós vamos encontrar os cometas, os meteoros, os meteoritos e outros asteroides, né? Tudo isso girando aí ao redor do Sol, né, em suas órbitas específicas. Então eu vou ter assim, no centro do nosso sistema solar, nosso sistema estrelar, né? Eu vou ter a estrela, que é o Sol. Depois dele eu vou ter Mercúrio, que vai ter a órbita mais próxima aí dessa estrela do Sol. Depois de Mercúrio vem Vênus. Depois de Vênus vai vir o planeta Terra, o nosso planeta. Depois da Terra vem Marte. Depois de Marte vai vir Júpiter. Depois de Júpiter vem Saturno. Depois de Saturno, Urano. E depois de Urano vai vir Netuno, né? Que vai ser o último planeta aí orbitando o sistema solar. E Plutão vai estar muito depois de Netuno aí, e uma órbita um pouco diferenciada. Então você já sabe, né, porque os planetas giram em torno do Sol, né? Os planetas vão estar girando em torno do Sol por causa da força da gravidade. Mas na verdade, durante muito tempo as pessoas acreditavam aí que o Sol e todos os outros corpos, né, todos os outros astros do universo estavam girando em torno do nosso planeta, né? Pois o planeta Terra era considerado até o século XVI como o centro do universo. Mas aí no século XVI, né, houve aí grandes descobertas, né? E um grande astrônomo chamado Nicolau Copérnico sugeriu que todos os planetas conhecidos até aquela época, né, inclusive o planeta Terra, giravam em torno do Sol. A explicação para esse fato é a seguinte, né? Como o Sol é o maior corpo celeste do nosso sistema planetário, nosso sistema solar, ele possui mais massa do que qualquer outro corpo, que vai estar ali no sistema solar. Então a força gravitacional dele é muito grande e vai estar atraindo aí tudo que está à sua volta, né? É como se cada planeta estivesse preso ao Sol por um gigantesco elástico aí, e graças à sua força gravitacional, né, que os planetas mantêm as suas órbitas aí em torno do Sol e não saem vagando aí pelo espaço. Se pudéssemos juntar aí todos os planetas, asteroides, cometas e outros corpos celestes aí no sistema do nosso sistema solar em uma única estrutura, ainda assim, essa estrutura seria menor aí do que o Sol. Então, o Sol vai ter a maior parte da massa, né, no sistema solar. Você acha aí que os planetas são todos iguais? Os planetas não são iguais. Os planetas são bem diferentes uns dos outros, né? Os 4 primeiros planetas aí, Mercúrio, Vênus, Terra e Marte, fazem parte aí do grupo de planetas rochosos, né? Pois a maior parte da superfície desses planetas é formada por rocha. Aí, professor, o que é uma rocha? É uma pedra, né? Rocha é pedra, né? Na ciência não tem o termo pedra, mas sim rocha, aquela massa de matéria dura, né? Em seguida, existe aí um cinturão de asteroides que vai ficar entre Marte e Júpiter, e logo depois desse cinturão, né, vai começar os grandes planetas gasosos, que são Júpiter, Saturno, Urano e Netuno. Eles têm esse nome aí por causa do tamanho e também porque a superfície deles não é formada por rocha, e sim por gases, né? Mas não é só por causa da superfície que os planetas são diferentes. Se pudéssemos olhar de fora do nosso sistema solar, nós veríamos aí
que eles também são de tamanhos diferentes, né? Eles vão ter tamanhos bem diferentes uns dos outros. É muito difícil imaginar aí a distância e a dimensão aí do nosso universo, pois estão fora da nossa realidade. Para facilitar um pouco, né, vamos imaginar que a Terra seja do tamanho aí de uma uva, uma uvinha ali que você compra no mercado, uma uva, cerca de 1,3 centímetros, né, nem 1,5 centímetros direito. O Sol teria 1,5 metro de diâmetro. Então imagina, o planeta Terra 1,3 centímetros e o Sol 1,5 metro de diâmetro, né? Aproximadamente a altura aí de um homem pequeno, aí, que nem um amigo meu lá da escola, né? E estaria aí um quarteirão da Terra, né? Então, se tivesse essa dimensão, o Sol e a Terra estaria distante aí cerca de um quarteirão de distância, né? Júpiter teria aí 15 centímetros de diâmetro, o tamanho de uma laranja pequena, e estaria aí a uma distância de 5 quarteirões do Sol. Já Saturno, que seria do tamanho de uma maçã, estaria aí a 10 quarteirões do centro, ali do Sol. Urano e Netuno teriam o tamanho aí de alguns limões, né? Estariam a 20 a 30 quarteirões de distância, né? E o homem nessa escala aí seria invisível, né? De ser enxergado, né? Se nós olhássemos fora do sistema solar. Vamos falar mais um pouquinho sobre o Sol, né? No sistema solar, o único corpo que brilha, né, que emite luz, é o Sol. Isto é, ele produz sua luz própria, tá? Planetas, luas e asteroides apenas vão fazer o quê? Vão refletir a luz do Sol. O Sol foi o primeiro corpo celeste do nosso sistema a se formar, quando ele ainda era uma grande nebulosa, né? Ele é formado aí por dois gases muito conhecidos, o hidrogênio, que vai se formar aí, vai fazer parte de cerca de 75% da massa do Sol, e o hélio, cerca de 25%. Esses gases, né, passam aí por um processo chamado de fusão nuclear. O que acontece na fusão nuclear? Né, esses átomos vão se misturar, se fundir, se chocar e se juntar. E quando acontece isso lá no núcleo do Sol, ocorre a liberação de luz e de energia, né, que chega à Terra. Um processo parecido que acontece aí nas bombas atômicas, só com uma diferença. Nas bombas atômicas, os átomos não são fundidos, mas são quebrados. Ocorre um processo de fissão nuclear. Tá? O homem consegue fazer a fissão nuclear em laboratório com uma bomba, mas a fusão nuclear só vai acontecer dentro das estrelas, no núcleo de grandes estrelas, e essa fusão nuclear vai produzir os fótons e energia térmica, né, e vai formar novos átomos cada vez mais pesados. Mas enquanto, né, as bombas nucleares são usadas aí para destruição, né, hoje está tendo uma ameaça de guerra nuclear entre os Estados Unidos e a Coreia do Norte, né, usaria o processo de fissão nuclear. A energia que vem do Sol vai ajudar aí na existência da vida. Na verdade, a energia que vem do Sol, a energia luminosa, é o que garante que exista a vida no planeta Terra, né? Como nós já vimos, essa luz vai levar aproximadamente aí 8 minutos para chegar aí até a Terra. Se nós olharmos para o Sol, nós perceberíamos aí uma grande bola alaranjada, né? Mas não vamos fazer isso, tá? Para olhar para o Sol, a gente tem que usar lentes especiais, porque senão a gente acaba ficando cego, né? Porque a luz do Sol é muito forte e acaba cegando. A gente não pode olhar diretamente, tá? A gente faz isso usando lentes de proteção, né? Mas nem sempre, né? Foi assim no início da vida do Sol, né? Ele era mais quente do que é hoje. A sua cor era bem avermelhada. Atualmente, dependendo aí da região analisada, a temperatura pode variar aí de 6.000 graus Celsius até cerca de 15 milhões de graus Celsius, né? Porém, o nosso Sol já viveu metade de sua vida, né? Ou seja, já queimou metade daquela matéria, daqueles gases que já fez a fusão nuclear da metade da sua matéria disponível, dos gases disponíveis aí. Então, aí num futuro distante, daqui aproximadamente 5 bilhões de anos, né, o seu brilho, o seu tamanho vão diminuir ainda mais, né? Eles vão diminuir ainda mais o seu tamanho, o seu brilho, e ele encontrará aí, né, num lento processo de morte, se transformando aí numa estrela
fria e escura, chamada de anã preta, né? Então o fim do nosso Sol vai ser aí uma estrela muito escura, sem calor, sem emitir luz, chamada de anã preta. Vamos falar um pouquinho mais sobre a Terra. A Terra se formou há aproximadamente 4,6 bilhões de anos, né, na mesma época em que os outros planetas do Sistema Solar foram formados. Porém, no início, ela era bem diferente do que ela é hoje. A superfície aí do planeta Terra era cheia de crateras, né, por causa das constantes colisões com meteoros, que não paravam de acontecer, né, acontecia constantemente, e aos poucos, pela ação da gravidade, a Terra foi ficando aí com uma forma esférica, né, que tem hoje. E com a força da gravidade, né, a tendência aí de todos os corpos é se tornarem esféricos, a partir de uma determinada matéria, né? E a Terra, aí, como os outros planetas, está em órbita em torno do Sol, e o movimento que a Terra faz em torno do Sol é chamado de translação, tá? O movimento em torno do Sol, que ela gira em torno do Sol, é chamado de translação, e ela leva aí pouco mais de 365 dias para fazer esse caminho. A Terra leva exatamente 365 dias e 6 horas para fazer esse processo de translação aí em torno do Sol, para completar essa volta, né? Esse período aí equivale a um ano terrestre, né? Daí, por isso que tem um ano bissexto, né? De 2 em 2 anos aí vai ter um ano que vai ter um dia a mais, que vai pegar essas 6 horas aí, né? De 4 em 4 anos, na verdade. Vai pegar essas 6 horas e vai juntar e formar aí o ano bissexto. O outro movimento da Terra é chamado aí de rotação. Nesse movimento de rotação, a Terra gira ao redor do seu eixo, ao redor do seu próprio eixo, no sentido anti-horário, né? Então, para dar uma volta completa em torno do seu próprio eixo, a Terra leva aproximadamente aí um dia inteiro, né? 23 horas e 56 minutos e 4 segundos para dar uma volta completa em torno do seu eixo, né? Então, devido aí ao movimento de rotação da Terra, né, e de translação, que nós temos aí as nossas estações do ano, né? Então é graças a esses dois movimentos que nós vamos ter a estação do ano aí, né, no nosso planeta. Muita gente acredita, né, que a variação das estações do ano é causada pela proximidade da Terra em relação ao Sol, né, no verão. No verão a Terra está mais próxima do Sol e no inverno a Terra estaria mais distante. Mas essa ideia aí não é correta, tá? Na verdade, a razão principal aí de existir as estações do ano é, na verdade, o grau de inclinação do eixo terrestre, tá? A Terra tem um grau de inclinação e ela vai girando em torno do Sol e, às vezes, o Polo Norte vai estar mais próximo, vai ter maior incidência de luz, e o Polo Sul vai ter menor incidência de luz. Na outra parte do ano vai ser o contrário. E aí vai ter aí as 4 estações do ano, né? Então é assim que vai formar as 4 estações do ano. Não é porque o planeta vai estar mais longe ou mais próximo do Sol, não. Imagine agora uma linha, né, passando aí do ponto mais ao norte do planeta, né, ao ponto mais ao sul. Esse seria o eixo da Terra, né? Esse eixo ele vai ser inclinado, tá? Então a Terra vai girar inclinado, né, a esse eixo aí. Então eu vou ter o Polo Norte e embaixo eu vou ter o Polo Sul. No Polo Norte eu vou ter o hemisfério norte, né, ali onde está o Canadá, os Estados Unidos, e abaixo, né, no inverso eu vou ter o hemisfério sul, onde vai estar o Brasil, a Argentina, a maioria dos países aí aqui do hemisfério sul do nosso continente americano, da América do Sul, né? Por conta aí da inclinação do eixo da Terra, as regiões dos polos vão sempre receber aí raios solares, né, estando mais inclinados. Por isso, né, independentemente aí da época do ano, a temperatura dos polos é sempre mais baixa, porque sempre eles vão receber menos incidência de luz solar. Além disso, né, esses mesmos fenômenos vão fazer com que exatamente nos polos o dia e a noite durem até 6 meses, né? Imagina um sono de 6 meses, né?
Então, nos polos norte, no Polo Norte e Polo Sul é comum, né, uma vez por ano, um dia vai ter 6 meses e uma noite vai ter 6 meses de duração, né? É muito por causa dessa inclinação do planeta aí. Vamos falar um pouquinho da Lua, né? Você já deve ter ouvido falar que a Lua, né, é a filha da Terra, né? Muita gente diz que isso, né, porque os cientistas acreditam que ela se formou aí quando um meteoro gigantesco, né, do tamanho de Marte aproximadamente, atingiu a Terra no início da sua formação, há mais ou menos 4,5 bilhões de anos atrás. Esse choque fez com que parte do material da Terra, né, do planeta, que estava formando o planeta, se juntasse com esse do meteoro e fosse lançado aí para o espaço. E a Terra, aos poucos, se reconstituiu, voltou a ter sua forma, né, arredondada, e a Lua se formou desses detritos aí no espaço. E por causa aí da força gravitacional da Terra, né, a Terra acabou aí aprisionando a Lua, que permaneceu aí na sua órbita. Esse choque, inclusive, é apontado aí como um dos causadores da inclinação do eixo da Terra hoje em dia, né? Alguns cientistas dizem que a Terra se inclinou a partir desse grande choque aí do chamado Theia, né? A teoria da Theia, né? Que deu a formação da Lua. Realmente a força gravitacional do planeta está segurando a Lua no lugar. Porém, né, a Lua está se afastando alguns centímetros por ano aí para longe da Terra. Então daqui a alguns milhões de anos pode ser que a Lua saia, né, da atração gravitacional do planeta. Você sabe aí como que os astrônomos acreditam que a Lua surgiu da Terra, né? É que a análise aí das amostras trazidas pelos astronautas das missões Apollo, né, feita pela NASA, mostrou, né, que a composição das rochas lunares é muito semelhante, né, à do manto, à da camada intermediária do planeta Terra, certo? Então, graças a essas viagens lunares aí que chegou a essa conclusão. Já devem ter falado, né, para vocês aí que a Lua, vista da Terra, tem 4 fases, né? A Lua nova, a Lua crescente, a Lua cheia e a Lua minguante. Só que isso, né, não está totalmente correto. Nos dá a ideia aí, né, de que ela só aparece no céu aí de 4 formas diferentes. Na verdade, a Lua leva aí em torno de 28 dias para completar, né, uma volta em torno da Terra. E nós sabemos também que a Lua não emite luz. Ela apenas vai estar fazendo o quê? Refletindo a luz do Sol. A cada dia desse ciclo, né, da Lua, a Lua aparece aí com uma forma diferente, né? Essa forma vai se alterando aí com o passar dos dias. Mas ela não muda a sua forma. O que muda, na verdade, tá, é a quantidade de luz que ela vai estar refletindo, tá? A Lua cheia é a Lua que está toda a luz, né, vinda do Sol é refletida, né, para a Terra aí pela Lua cheia. Daí dá o termo de Lua cheia. Toda a circunferência lunar, né, emite a luz, toda aquela reflete a luz para nós, tá? À medida que ela vai passando aí para outra posição, vai começar a formar o que nós chamamos de quarto minguante, né? Ela vai refletindo cada vez menos luz até chegar à posição de lua nova, onde nenhuma luz quase é refletida em direção da Terra. Em seguida, né, ela vai em direção à outra posição, né, da quarto crescente, onde ela nós começamos a enxergar novamente a luz refletida pela Lua, até começar o ciclo novamente, né? Então, esse é um processo aí contínuo. Por isso, a cada dia, né, dos 28 dias do seu ciclo, ela aparece aí para nós de uma maneira diferente, né? Você já deve ter reparado também que a Lua está sempre virada com a mesma face para nós, né? É só observar aí todos os dias, todas as noites ou dias, você vai ver que sempre ela vai estar, né, com o cavalo de São Jorge, o pessoal fala, né, que é a imagem do cavalo de São Jorge virado para nós. Por que que isso acontece? Isso acontece justamente porque o seu movimento, né, de rotação leva os mesmos 28 dias
né, do ciclo ao redor da Terra. Então, por isso, né, a Terra, a Lua sempre vai estar com a sua face, né, virada para nós, tá? Seguindo esse movimento, tá? Beleza? Então essa foi a nossa conversa aí sobre o universo, né? Sobre um pouquinho como é formada a nossa galáxia, o nosso universo. E em breve estaremos trazendo mais algumas aulas aí sobre astronomia, né? Voltadas aí para quem está se preparando aí para as provas de astronomia e astronáutica, para a Olimpíada de Astronomia e Astronáutica, né? A OPA, né? Então um forte abraço e até a nossa próxima videoaula.